Deus, a palavra do Senhor fala que conhecereis a verdade vos libertará. Tudo começa quando você conhece a existência de um livro chamado Bíblia. A Bíblia é a palavra do Senhor, a Bíblia é a revelação do Senhor ao nosso coração, ela é a própria voz de Deus falando conosco. Amém? E muitas vezes você tem uma Bíblia na sua casa, você se pega lendo a palavra e algumas coisas não têm muito sentido. E quando você ouve alguém ministrando a palavra do Senhor, as coisas começam a ir encaixando de acordo com a leitura que você vem fazendo. E você começa a enxergar uma luz, você começa a ter uma sensação de que tudo está fazendo sentido para você. A palavra do Senhor é que liberta, a palavra do Senhor é que transforma, a palavra do Senhor é como a água que jorra dentro de nós, nos lavando, nos purificando, nos trazendo entendimento daquilo que é verdadeiro, daquilo que é puro. A voz do Senhor falando conosco através da sua palavra, amém? Que você possa conhecer essa verdade que vai te libertar através da palavra do Senhor, amém? Não existe nada melhor do que nós recebermos uma revelação da parte do Espírito Santo quando nós estamos lendo a palavra do Senhor e o Espírito Santo vem de encontro às nossas vidas e traz uma revelação aos nossos corações da mensagem do Evangelho, da mensagem de Jesus. Tudo começa a esclarecer-se nas nossas vidas, tudo começa a ficar claro como uma neve. O Senhor, Ele começa a falar aos nossos corações e nós começamos a sentir verdadeiramente, aleluia. Nós começamos a ter respostas para muitas perguntas que nós fazíamos e não tínhamos antes respostas. Nós começamos a ter respostas para as nossas dúvidas, porque a palavra do Senhor, ela é a voz do Senhor, ela é a verdade que liberta, é a verdade que transforma. Tudo que você precisa saber na sua vida, você vai encontrar na palavra do Senhor. Você vai ter ensinamento, você vai encontrar consolo, você vai encontrar refúgio na palavra do Senhor. Se você estiver alegre, você vai encontrar versículos que falam da alegria do Senhor. Se você estiver triste, você vai encontrar na palavra do Senhor palavras de conforto, de consolo para a sua vida. Se você estiver desanimado, o Senhor trará ânimo ao seu coração através da sua palavra. Se você estiver enfermo, o Senhor tem palavras de cura. Se você precisa de uma libertação, o Senhor tem palavras de libertação. Tudo que você precisa, você vai encontrar na palavra do Senhor. Amém? Glória a Deus. E hoje nós iremos falar sobre uma pessoa que é um verdadeiro outbox. Um homem de Deus foi levantado nessa terra para falar do amor do Senhor. O nome dele é Rafael Lessa. Ele é um líder de arena jovem na igreja SNT do Recreio Bandeirantes, no Rio de Janeiro. Amém? Ele é alguém que compartilha a mensagem do Senhor. Ele é alguém que é usado tremendamente no evangelismo, nas ruas. Ele é alguém apaixonado pela missão. Ele é um verdadeiro outbox, alguém que resolveu sair da caixa e ir levar a mensagem do Senhor. Amém? Aceitou desafios que foram lançados a ele e eles foram fazer todos os desafios e o Senhor foi abençoando. Amém? Ele conta um testemunho que quando ele foi pregar em uma escola, ele foi evangelizar em uma escola e o diretor da escola pediu para que ele fizesse uma pregação sobre depressão. E ele ministrou naquele dia, evangelizando naquela escola sobre depressão. E ali aconteceu uma grande explosão. Deus tocando em muitas vidas, muitas pessoas se converteram ao Senhor, muitas pessoas se renderam aos pés do Senhor naquele dia, muitas pessoas a partir dali foram para a revisão de vidas e tiveram as suas vidas transformadas. E a partir daquele dia, daquela ministração naquela escola, ele foi convidado
E você é o responsável por levar essa mensagem do Evangelho aos corações daquelas pessoas que estão necessitando. Amém? A palavra de Deus é tudo que uma pessoa precisa. Quando nós conhecemos a palavra do Senhor, nós nos libertamos dos nossos medos, nós nos libertamos daquilo que nos aprisionava. Quando você conhece a verdade, que é a palavra do Senhor, você nunca mais é o mesmo. O Senhor, Ele te transforma por inteiro, você tem um encontro genuíno com o Senhor. Mas para isso é necessário mergulhar no mais profundo oceano, mergulhar na palavra do Senhor por inteiro. Amém? Glória a Deus. Você não será o mesmo a partir do momento que você decidir ter um encontro com o Senhor através da sua palavra, através da mensagem do Evangelho. Aleluia, Jesus. Quando você se depara com a palavra do Senhor, você é purificado de todo o mal. Você começa a entender a vontade de Deus para a sua vida, e a vontade do Senhor é boa, é perfeita e é agradável. Tudo que o Senhor tem para a nossa vida são pensamentos de vida, são pensamentos de paz. Glória a Deus. Você começa a entender a vontade do Senhor para a sua vida e o propósito que Ele tem para a sua vida. Muitas vezes você se encontra desanimado, muitas vezes você se encontra desesperançoso. Comece a mergulhar no profundo oceano do Senhor, comece a mergulhar na palavra e você será liberto. O Senhor irá tocar na sua vida, você vai entender o seu propósito. Muitas coisas acontecem nas nossas vidas até nós conhecermos a palavra de Deus. E o porquê de muitas coisas não darem certo, e o porquê de muitas coisas morrerem sem conhecerem essa dádiva que é a palavra do Senhor. Muitas pessoas vivem anos e anos de suas vidas enclausurados em uma vida de derrota, em uma vida sem esperança. Mas você já se perguntou o porquê? O porquê dessas coisas acontecerem? O porquê de tantas pessoas assim? Será que Deus não vê o que você está passando? Nada disso. A resposta está na palavra do Senhor. Vamos ler o que se encontra lá no livro de Romanos, no capítulo 10, no versículo 12 ao 14, diz assim: não há diferença entre os judeus e gentios, pois o mesmo Senhor é Senhor de todos e abençoa ricamente todos os que o invocam. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, pois, invocarão aquele em que não creram? E como crerão naquele de quem não ouviram falar? E como ouvirão se não há quem pregue? Amém? Então, muitas vezes, Deus está vendo o sofrimento das pessoas. Deus está a par de todas as coisas, porque Ele é um Deus onisciente. Mas muitas vezes, algumas pessoas ainda não tiveram pleno e real conhecimento do Senhor Jesus, da sua palavra. E a palavra diz que como invocarão aqueles que não creram? Como crerão naqueles de quem não ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? Então, muitas vezes, está faltando aqui nós que somos servos do Senhor, está faltando da nossa parte cumprir o nosso chamado, o nosso ID, que é levar a mensagem do Senhor a toda criatura. Amém? Muitas vezes o que está faltando é que eu e você possamos ir até o encontro daquela pessoa e possamos falar do amor do Senhor a ela. Aleluia. Porque como é que vão ter conhecimento? Como que terão acesso à salvação se não tiver pessoas que se voluntariam para pregar as boas novas? Eu e você que temos que tomar essa decisão de sermos voluntários, de cumprirmos o nosso chamado, de irmos e
pregarmos a mensagem do Senhor até essas pessoas. Assim, muitas vidas serão salvas, muitas vidas serão libertas, alcançadas, curadas pelo Senhor, quando elas conhecerem e crerem na palavra de Deus, em nome de Jesus. Vamos dar continuidade à palavra do Senhor. Felizmente, muitos que conhecem a palavra do Senhor ficam cheios de medo e se calam, ficam inertes ao sofrimento alheio. Muitas vezes não é porque você é uma pessoa ruim, não é porque você quer a salvação apenas para si, mas às vezes é o medo que te paralisa, às vezes é a vergonha. E por muito tempo eu me senti assim, muitas vezes ainda me sinto, mas tenho que vencer o medo, tenho que vencer a timidez, porque nós temos que verdadeiramente levar a mensagem do Senhor às pessoas. Nós temos que falar do amor de Deus. Primeiramente, nós temos que ser boca de Deus aqui nessa terra. Amém? Que você possa ser uma boca de Deus, que você possa levar a mensagem do Senhor às pessoas que estão necessitando, em nome de Jesus. Chegou a sua vez, chegou a sua hora, o seu momento. Para nós, nesse momento está sendo muito difícil, nós temos que gravar vídeos, porque nós nos sentimos um pouco constrangidos, mas esse é o momento de você deixar a vergonha de lado, deixar o medo de lado. Tem tantas pessoas aí que estão apenas precisando ouvir uma palavra: Jesus te ama, que você fale um versículo da Bíblia para essa pessoa e ela será tocada pelo Espírito Santo, em nome de Jesus. Vamos ser boca de Deus aqui nessa terra, não vamos mais nos calar diante da situação em que nós estamos vivendo, em nome de Jesus. Nós temos que entender que a bênção de conhecer a palavra do Senhor é algo grandioso. Nós podemos desfrutar das bênçãos do Senhor, e isso não pode parar somente em nós. Nós já estamos sendo grandemente abençoados. Glória a Deus por isso. O Senhor tem nos abençoado grandemente, mas isso não pode ficar apenas em nós. Nós temos que levar essa bênção para as outras pessoas, né? Nós temos que ser bênção na vida das outras pessoas também, em nome de Jesus. Nós precisamos que isso se estenda a todos que estão ao nosso redor, e nós temos que atentar muito para um detalhe, que não basta nós conhecermos a palavra, é necessário praticar a palavra, viver a palavra. É o que fará de você um canal de bênção. Amém? Atente muito para isso. Não basta nós conhecermos a palavra, nós lermos todo dia a palavra do Senhor. Se nós não praticarmos, se nós não vivermos de verdade o real evangelho que está na Bíblia, onde muitas vezes você tem que renunciar a si mesmo, às suas vontades, os seus desejos, para viver conforme a palavra do Senhor. Somente quando você praticar a mensagem, a palavra do Senhor, é que você será um canal de bênção na vida de outras pessoas. Amém? Olha o que o Senhor diz lá em Mateus capítulo 25, o versículo 35 ao 40. Amém? Vamos ler? Pois eu tive fome e vocês me deram de comer. Tive sede e vocês me deram de beber. Fui estrangeiro e vocês me acolheram. Necessitei de roupas e vocês me vestiram. Estive enfermo e vocês cuidaram de mim. Estive preso e vocês me visitaram. Então os justos lhe responderão: Senhor, quando te vimos com fome e te demos de comer, ou com sede e te demos de beber? Quando te vimos como estrangeiro e te acolhemos, ou necessitado de roupas e te vestimos? Quando te vimos enfermo ou preso
O rei responderá: digo-lhes a verdade, o que vocês fizeram a algum dos meus menores irmãos, em algumas traduções, aos meus pequeninos, a mim o fizeram. Amém? Toda vez que você fala do amor do Senhor a alguém, toda vez que você tem a oportunidade de ajudar alguém, abençoar alguém que está necessitando, você está fazendo a obra do Senhor. Você está fazendo isso como você estivesse fazendo ao próprio Jesus. Toda vez que você tem a oportunidade de ajudar alguém, seja dando uma palavra, ou seja dando algo material em qualquer área da vida daquela pessoa em que ela esteja necessitando, você está fazendo como se estivesse fazendo ao próprio Jesus. E o Senhor está vendo tudo. E Ele o recompensará. Amém? Glória a Deus. Isso é ser um multibox. Isso é ser boca de Deus. Isso é ser um canal de bênção na vida de outras pessoas. É você fazer a vontade do Senhor. É você falar do amor do Senhor. É você ajudar a quem precisa. Amém? Vamos para o próximo ponto dessa palavra da série Alenante Box. Vamos falar da fé versus as obras. Amém? Nós podemos fazer muito mais com a igreja do Senhor. Hoje nós estamos com muitas das nossas igrejas de portas fechadas. Não estamos podendo nos reunir com os nossos irmãos como fazíamos, mas a mensagem do Senhor ela vai chegar até onde você está, mesmo que você não possa estar vindo à igreja, mas a mensagem será levada até você. A igreja não para, ainda que as portas estejam fechadas, nós não podemos parar de falar do amor de Jesus. É nossa responsabilidade anunciar a vontade de Deus para todo ser que vive. Grandes coisas acontecem nesse mundo quando praticamos a palavra de Deus. Já tem tantas pessoas recebendo notícias ruins todos os instantes, todos os momentos, tantas notícias ruins, que você não seja um portador de notícias ruins, seja um portador das boas novas do Evangelho, seja um portador de boas notícias da palavra do Senhor, seja um portador de palavras de vida, de ânimo, em nome de Jesus. Veja que orar, jejuar, estudar a palavra de Deus, congregar é muito importante e fundamental para alimentar a nossa fé. Mas podemos muito mais. Amém? Você que está aí no seu comodismo, você está bem, você está orando, você está jejuando, você está lendo a palavra, você está congregando. Ultimamente, nem todos estão podendo congregar, mas estão tendo seu momento devocional de cultos, online. Mas você pode fazer muito mais. Você também pode ser um portador da mensagem do Senhor para as pessoas que estão ao seu redor. Em nome de Jesus. Entenda que, de acordo com a palavra de Deus, isso é apenas uma parte da sua vida com Deus. Amém? Abra sua Bíblia lá em Tiago, capítulo 2, versículo 14 ao 18. Diz assim a palavra do Senhor: de que adianta, meus irmãos, alguém dizer que tem fé se não tem obras? Acaso a fé pode salvá-lo? Se um irmão ou uma irmã estiver necessitando de roupas e do alimento de cada dia, e um de vocês lhe disser: vá em paz, aqueça-se e alimente-se até satisfazer-se, se porém lhe dar nada, de que adianta isso? Assim também a fé, por si só, se não for acompanhada de obras, está morta. Mas alguém dirá: você tem fé, eu tenho obras. Mostre-me a sua fé sem obras, e eu lhe mostrarei a minha fé
jejuando, se congregando, você está bem na sua vida espiritual com Deus. Mas e as suas obras? A palavra diz de que adianta a fé sem obras. Você confia em Deus, a sua fé está fortalecida no Senhor, mas você também precisa levar essa fé adiante. Você também precisa levar essa mensagem adiante àqueles que estão necessitando. Amém? Muitas vezes você não tem como ajudar uma pessoa financeiramente quando ela está necessitando de comida, de alimento, ou às vezes tem, mas que você possa estar ajudando, dando uma palavra, e como você puder ajudar, ajude, assim você estará fazendo a vontade do Senhor. Amém? Vamos fazer com que a nossa fé, elas sejam cheias de obras que glorificam a Deus. Amém? Porque muitas vezes nós fazemos algo para ser vistos por pessoas, e tudo que nós formos fazer, tudo deve ser para a glória de Deus. Nada é para engrandecermos a nós mesmos, mas que tudo seja para a honra e glória do Senhor Jesus. Amém? Quando receberem os desafios da série do Aranete Gomes, cumpra todos os desafios em nome de Jesus. Aleluia, Senhor, glória a teu nome. Vamos dar continuidade à palavra do Senhor em nome de Jesus. Que você possa ser uma pessoa de Deus em todos os lugares que você estiver. Amém? Que não seja só na igreja, que não seja só na sua casa, que seja no seu trabalho, que seja na sua escola, que seja onde você estiver, você seja uma pessoa de Deus. As pessoas conhecerão a Deus através da sua vida, quando você estiver dando um testemunho real de que o Senhor é na sua vida, em nome de Jesus, amém? Seja Motibox, seja Boca de Deus, seja um canal de bênçãos aonde você estiver, na sua casa, na sua igreja, na sua rua, amém? Glória a Deus. Vamos dar continuidade à nossa mensagem. Nós falamos, seja Boca de Deus, que a sua fé esteja alicerçada no Senhor, que não seja uma fé sem obras, amém? E que hoje eu te pergunto, o que te impede de ser Boca de Deus nessa terra? O que te impede de fazer a obra do Senhor? Existe alguma coisa que esteja impedindo você de ser um homem ou uma mulher de Deus? Descubra o que você tem feito da sua vida que pode ter te paralisado. Descubra o que pode estar entupindo você de ser um canal de bênção nas mãos do Senhor. O que te impede de falar do amor do Senhor. Talvez você não saiba que todos nós temos um mentor, um mestre que nos ajuda a termos as melhores escolhas, e melhor ainda, tem muito prazer de nos auxiliar em todos os momentos da nossa vida. É o Espírito Santo de Deus. Ele que convence o homem do pecado, do juízo, da justiça. É Ele que nos está ali a todo tempo tocando em nossos corações. Muitas vezes você pensa assim, eu estou com peso na consciência, mas é exatamente o Espírito Santo que está tocando no seu coração, porque Ele sente e Ele toca na sua vida, Ele te auxilia em todos os momentos da sua vida. Nada pode te impedir de ser um canal de bênção na sua geração, que você possa fazer a diferença. O Espírito Santo, Ele vai estar contigo em todos os momentos, não vai deixar com que você venha desistir nem vacilar. Você tem que reconhecer Ele na sua vida, você tem que convidar Ele
pedirei ao Pai, e Ele lhes dará outro Consolador para estar com vocês para sempre, o Espírito da verdade. O mundo não pode recebê-lo porque não vê e nem o conhece, mas vocês o conhecem, pois Ele vive com vocês e estará com vocês, e estará em vocês. Esse é o Espírito Santo. Você pedirá, você orará a Ele e Ele estará com você. O mundo não pode receber porque não conhece, mas você já o conhece. Aleluia, glória a Deus. Ele vai estar com você em todos os momentos da sua vida. Você já é diferenciado pelo fato de conhecer a palavra de Deus. Você já conhece. Muitas vezes o que falta é você viver de verdade aquilo que você já conhece, mas você tem que colocar em prática. É por isso que o Espírito Santo ele vai ajudar você a viver o sobrenatural de Deus. O Espírito Santo estará ali lhe ajudando em todos os momentos da sua vida, em nome de Jesus. Glória a Deus. Essa palavra do Senhor eu queria trazer ao coração de cada um, e nesse momento eu queria que você colocasse a mão no seu coração e pedisse ao Espírito Santo que Ele mostre para você aonde que você precisa mudar. E Ele vai mostrar aonde que você precisa melhorar, o que precisa ser mudado na sua vida. Sim, o que você tem que fazer é pedir ajuda do Espírito Santo nesse momento. Em nome de Jesus. Peça ajuda a Ele para que você seja livre de todo pensamento ou sentimento que te paralisa a fazer a obra do Senhor, a ser boca de Deus aqui nessa terra. Peça ajuda ao Espírito Santo. Ele vai ajudar você. Ele vai tocar em você. Ele vai cuidar de você. Em nome de Jesus. A palavra do Senhor diz lá em João 14, versículo 12: digo-lhes a verdade, aquele que crer em mim fará também as obras que tenho realizado, fará coisas ainda maiores do que estas, fará coisas maiores do que estas, porque estou indo para o Pai. Aleluia. Creia no Senhor Jesus e você também fará grandes coisas aqui nessa terra. Você fará grandes obras. O Senhor tem muito a realizar através da sua vida. Que você possa sair da caixa, que você possa nessa noite se desprender de tudo aquilo que te paralisa, em nome de Jesus, e começa a viver a vontade do Senhor. Começa a viver tudo aquilo que o Senhor tem preparado, tem reservado para a sua vida, em nome de Jesus. Que você possa falar do amor do Senhor, dessa palavra que transforma, que liberta a tantas pessoas que estão aprisionadas, que estão necessitando dessa palavra, dessa verdade, em nome de Jesus. Que nós possamos ser usados pelo Senhor, que nós possamos verdadeiramente ser um canal de bênção na vida das pessoas, que nós não possamos mais ser os mesmos, que nós não possamos ficar no egoísmo de acharmos que nós já estamos bem, que nós já somos abençoados e não necessitamos mais fazer nada, que nós possamos exercer a nossa fé também através das obras e fazermos obras maiores e grandiosas pelo poder do nome de Jesus. Aleluia, Deus. Amanhecer, eu nada pesquei, Adora o Senhor com essa canção. parecia ser apenas mais um dia, como qualquer outro. Estava cansado, sem forças, desanimado. Decidi
como diz a letra dessa canção, nós não podemos parar, você não pode parar, você não pode desistir. O Senhor, Ele está esperando por você. O Senhor, Ele conta contigo.